Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentim e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que te leva aos cantos mais interessantes do estado de São Paulo. Pois bem, eu estou aqui na bela cidade de Araçatuba, mas, na verdade, estou me encaminhando à cidade de Birigui. Estou aqui nesta área aqui onde há muitos condomínios fechados. Inclusive, nós acabamos de passar pela entrada do Alphaville, mas o objetivo deste vídeo não é falar dos ou sobre os condomínios fechados que temos na região, mas sim eu quero mostrar para vocês uma cidade que fica ao lado de Araçatuba, que se chama Birigui. Esta cidade possui a sua importância econômica para o Noroeste Paulista, e eu quero mostrar para vocês alguns detalhes desta cidade que vamos visitar em alguns minutos. Bom, se você não conhece este canal mostra a você as curiosidades e os encantos da cidade de São Paulo e de outros redutos que ficam no estado de São Paulo. E se você gosta desse conteúdo, por favor, deixe o seu like e não deixe de se inscrever neste canal. Isto ajuda muito o algoritmo do YouTube a distribuir este conteúdo para mais pessoas. E, logicamente, isto é um incentivo para que eu continue a fazer este trabalho. Pois bem, nós passamos a fronteira que divide Araçatuba e Birigui e estamos neste momento em Birigui. Mas, afinal, por que falar de Birigui? E, afinal, qual a origem do nome Birigui? Primeiramente, o nome Birigui tem origem na língua tupi-guarani. Os índios usavam esta palavra como o significado de mosca que sempre vem. No caso, eles fazem referência ao mosquito hematófago que incomodava a todos. E este mosquito era bastante frequente na região. Pois bem, Birigui é uma cidade cuja força econômica está na confecção de calçados infantis. A indústria calçadista em Birigui é bastante forte. É uma série de empresas, fornecedores, produtores de maquinários e equipamentos voltadas a esta indústria. Então há indústrias que capacitam mão de obra e indústrias também que produzem insumos que são utilizados na produção do calçado infantil e também de muitos calçados como um todo, mas a cidade se destaca pela produção de calçados infantis. Então, Birigui ela possui uma importância no Noroeste Paulista no que tange a pauta de exportações, pois a cidade exporta muitos calçados. Então, isto movimenta a economia local e muitas famílias dependem desta atividade para o sustento de suas casas. Mas eu falarei mais sobre isso em um momento posterior. Eu aproveito o momento para fazer um pequeno parênteses e, tendo em vista que o vídeo que eu fiz de Araçatuba gerou bastante repercussão, eu vou colocar na informação aqui em cima o link para você, se você não assistiu esse vídeo ainda, mas sabendo que as pessoas se interessaram bastante sobre a história de Araçatuba e considerando o fato de que eu vou ficar por algum tempo nesta região, eu gostaria que você, caro espectador, me dissesse na caixa de comentários o que você gostaria que eu mostrasse nos próximos vídeos. Se há alguma coisa, algum lugar de interesse que eu deveria visitar e mostrar para vocês, se há algum fato interessante sobre o qual eu poderia utilizar como conteúdo para um próximo vídeo, por favor, deixe as suas sugestões abaixo, e isso é bastante importante para que eu tenha um feedback orgânico e positivo com vocês, caros espectadores. Muito obrigado. Mas, voltando ao assunto principal, Birigui é uma cidade que está muito atrelada ao surgimento da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, fundada em 7 de dezembro de 1911. A propósito, nós acabamos de passar por um pontilhão por onde passa o trem dessa estrada. Birigui seguiu o padrão das outras cidades da localidade, como Araçatuba, que surgiram em decorrência da criação da Estrada de Ferro Noroeste.
No começo da abertura da estrada de ferro, Birigui era um ponto de parada de locomotivas. Esta parada situava-se entre os quilômetros 259 e 261. A estrada de ferro foi criada pelo senhor Nicolau da Silva Nunes, um português natural da freguesia de Mouta Morta, em uma região de Portugal que se chama Trás-os-Montes. Esse português possui um espírito bastante empreendedor e ele deu cabo às obras para a criação da Estrada de Ferro Noroeste, que possibilitaria a esta região de atingir um grau de desenvolvimento bastante elevado em relação a outras regiões do Brasil. É sabido que este senhor português conheceu a região atraído por um artigo de jornal e, em uma primeira visita, ele ficou encantado com a exuberância e a fertilidade das terras na região. As glebas que aqui existiam eram glebas com grande potencial agrícola. Isto posto, ele adquiriu 400 alqueires para si mesmo e para alguns de seus representados. E cabe falar um ponto aqui. Não apenas este senhor, Nicolau da Silva Nunes, mas muitos outros portugueses vieram ao Brasil em busca de uma melhor condição de vida ou em busca de oportunidades de negócio, especialmente aqueles que tinham um tino empreendedor, e aqui encontraram o paraíso. Bom, Dom João VI também, quando veio ao Brasil fugindo das tropas napoleônicas, chegou ao Brasil e ficou encantado com esta terra. E aqui eu faço mais um parênteses. Moramos em um lugar muito bom e muitas vezes não damos valor por aquilo que temos. E há muita coisa boa nesta região aqui. Eu posso ser originário da região metropolitana de São Paulo, mas vindo aqui, eu falo com grande convicção que a região de Araçatuba, Birigui, esta região onde eu me encontro neste momento, é uma região com grande potencial econômico e, tal como este senhor português, é visível que há grandes oportunidades de negócio aqui. Mas eu estou divagando sobre estas questões. De toda maneira, o senhor Nicolau da Silva Nunes possui uma visão futurista e ele via aqui, nas florestas, na terra fértil, na presença abundante de água limpa, fatores que possibilitariam a existência do progresso. O problema ao investir nesta região foi justamente a existência de povos indígenas. De certo modo, a presença dos indígenas foi um receio por parte dele de outras pessoas que se mostraram interessados em investir nesta localidade. Mas apesar deste receio, muitos colonos vieram para cá e aqui estabeleceram raízes. Apenas para fins históricos, o português Nicolau da Silva Nunes chegou ao Brasil em 1892. Ele morou primeiramente no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais, e só em 1911 ele adquiriu uma gleba de 400 alqueires, sobre a qual eu falei anteriormente. Há que se registrar também que nos anos seguintes há uma série de desbravadores e pessoas com um espírito empreendedor que vêm a Birigui, onde fixam residência. Temos exemplos como Roberto Clark, James Mellor, José Cordeiro e muitos outros. Como dito anteriormente, as terras em Birigui são bastante férteis e isto foi muito propício à cultura do café. Estávamos naquele momento no ciclo do café. O Brasil exportava muito desta iguaria para a Europa, para os Estados Unidos e em muitos lugares do mundo. Este era o principal produto da pauta de exportações do país na época. Há que se falar também que muitos imigrantes italianos, portugueses, vieram ao país em busca de melhores oportunidades e trabalharam nestas lavouras, o que justifica a presença de muitos descendentes de italianos, de portugueses nesta região. Em fevereiro de 1922,
foi eleita a primeira Câmara Municipal de Birigui. E o primeiro prefeito de Birigui foi Archibald Thomas Clark. Nós acabamos de ver como foi o processo de formação de Birigui. Mas agora, cabe a nós analisarmos o processo de industrialização desta cidade. Como se deu o processo de industrialização de Birigui? Qual a gênese deste processo? Tudo começa com a crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Com a crise instaurada, a importação do produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. Inclusive, o governo brasileiro, na época, ele chegou a queimar café para que os estoques diminuíssem e não houvesse uma desvalorização excessiva do produto, uma vez que os cafeicultores eram o alicerce da economia brasileira naquele dado momento histórico. Ocorre que muitos destes cafeicultores passaram a investir no setor industrial, e isto alavancou a indústria brasileira. Birigui foi agraciada com este fato de uma certa maneira, uma vez que os cafeicultores passaram a investir em outro segmento, que é o segmento industrial. Mas, por que sapatos? Bom, a escolha desse tipo de produto começou com o empreendedorismo de famílias que viram naquele tipo de produto uma oportunidade para ganhar dinheiro. A primeira empresa na área de confecção de sapatos em Birigui foi a Selaria e Sapataria Noroeste. Esta empresa ela é o fruto do empreendedorismo de uma família japonesa, a família Tokunaga, que desembarcou no Brasil em 1934. Esta família ficou em Araçatuba até 1941 e, posteriormente, eles abriram a primeira oficina de calçados biriguense. O foco desta oficina era a produção de botinas para venda aos consumidores. E isto era um produto com uma alta demanda, uma vez que a maior parte das pessoas aqui em Birigui trabalhava na zona rural. É sabido também que esta oficina produzia sandálias, chinelos que tinham uma boa vendagem também. Com o crescimento do negócio, a família Tokunaga se especializou no segmento. Em 1945, esta família comprou equipamentos para a melhor confecção dos seus produtos, como lixadeiras, balancim, rachadeira de couro, dentre outros. Mas esta não foi a única família no ramo de calçados que se destacou aqui em Birigui. Uma outra pessoa que se destacou bastante foi Antônio Ramos de Assunção. Este também é um dos pioneiros aqui da cidade. Natural de Gabriel Monteiro, município próximo à cidade, este senhor veio a Birigui em 1943 e o objetivo dele era trabalhar em uma das duas oficinas de Birigui, a Selaria e Sapataria Noroeste, que eu falei agora, e a fábrica de calçados biriguense. É sabido que, naquela época, a mão de obra era relativamente escassa, então era difícil encontrar pessoas com conhecimento apropriado para a fabricação de calçados. Isto posto, Antônio, com o seu espírito empreendedor, juntamente com o seu irmão Francisco, abriram uma fábrica de calçados chamada Pop. Esta é a primeira indústria calçadista da história. No caso, a família japonesa abriu a primeira oficina. Era uma operação em menor escala. A família japonesa abriu uma operação de pequena escala, uma oficina, que foi pioneira neste segmento. A fábrica Pop foi a primeira indústria, ou seja, há uma diferença de escala, de tamanho. A fábrica foi inaugurada em 1958, mas ela tinha o nome de Fábrica de Calçados Ramos de Assunção no início. Os irmãos Assunção obtiveram um grande sucesso neste empreendimento e, progressivamente, eles foram contratando mais e mais pessoas. No início da década de 80, já sem os irmãos, a Pop chegou a empregar
980 funcionários e produzia 11 mil pares diários. O ápice da produção foi alcançado em 1994, quando 20 mil pares diários foram produzidos com o auxílio de 2.200 colaboradores. Infelizmente, a marca foi vendida, pois ela enfrentou problemas financeiros após este momento. Apenas a título de informação, Antônio Ramos de Assunção saiu do negócio em 1962 e fundou uma outra grande marca de sapatos aqui em Birigui, a Kiut Indústria e Comércio de Calçados. Inclusive, esta indústria foi considerada como uma das 20 maiores empresas do Brasil neste setor. Mas agora você está se perguntando, por que Birigui é especialista na produção de calçados infantis? Pois bem, de acordo com a minha pesquisa, este título advém de uma publicação que foi feita no caderno especial do Jornal Exclusivo, em 1971. Esse jornal destacou Birigui como a capital industrial do sapato infantil. Birigui, na época, já havia uma indústria bastante forte e consolidada, mas esta escolha pelo segmento infantil foi o fruto da decisão dos próprios irmãos Assunção, que, em São Paulo, trabalharam em uma fábrica especializada na produção de calçados do gênero. O insight a respeito da produção de calçados infantis vem com o fato de que havia uma concorrência menor neste segmento em relação ao segmento de calçados adultos. Os irmãos Assunção pensaram o seguinte: se nós investirmos na área de calçados infantis, teremos menos concorrência, logo teremos mais chances de progredir neste segmento e poderemos obter uma maior fatia do setor. A lógica estava com eles, de uma certa maneira. E aqui uma informação interessante: Birigui é a capital do calçado infantil, ao passo que Franca, também no estado de São Paulo, possui o foco na produção de calçados adultos. A cidade de Jaú, por sua vez, é especializada na produção de calçados masculinos. Por fim, sabemos que há muitas indústrias calçadistas no Rio Grande do Sul. Estas têm por especialidade a produção de calçados femininos adultos. Podemos dizer que a década de 80 foi a época de consolidação da indústria calçadista de Birigui. Esta consolidação se refletia também no poderio exportador das indústrias locais. Havia muitos empregos na época e toda esta situação dava ensejo à proliferação de fábricas e lojas de calçados. Na época, havia 211 unidades fabris espalhadas pelo município, totalizando uma produção de 30 milhões de pares anuais. Birigui empregava nesta época 9 mil trabalhadores diretos, sem contar os indiretos, que prestavam o seu auxílio de alguma outra maneira à manutenção das atividades fabris. E aqui destacamos empresas como a Biri, Finobel, Clean, Artepé, Pampili, Brink, dentre outras. E há um fato curioso também em Birigui. Quando você anda pela cidade, vemos que a cidade tem um ar pacato e residencial. Há muitas casas simples, porém, em muitas dessas casas, há pequenas oficinas que produzem sapatos. A casa não aparenta possuir nenhuma estrutura manufatureira ou industrial, mas geralmente nos fundos há uma pequena oficina de sapatos. E você não espera por isso. Então isso é uma curiosidade que existe em Birigui. Trazendo esta discussão para os dias atuais, é cabível dizer que Birigui continua a ser uma cidade forte neste segmento calçadista, mas muitas indústrias saíram de Birigui. Este é um processo que todo o estado de São Paulo conheceu. A desindustrialização de São Paulo é um fato notório e claro para todos. Por conta da guerra fiscal existente entre os estados brasileiros, muitas indústrias partiram para lugares que oferecem benefícios fiscais mais vantajosos. De toda maneira, cabe falar que Birigui é a segunda cidade no estado de São Paulo com o melhor ambiente de negócios. Este dado é um dado do Ministério da Economia. A capital do calçado infantil está apenas atrás de Sorocaba, que por sinal é uma boa cidade para se viver. No ranking nacional, Birigui obteve a 5ª posição,
ficando atrás de Sorocaba, Belo Horizonte, Curitiba e Niterói. Então, Birigui mostra ter um ambiente de negócios favorável para empresários e empreendedores. O fomento de atividades econômicas traz um bem econômico e social. Fatores que permitiram Birigui ter esse destaque nesse ranking dizem respeito à infraestrutura e uso do solo, à qualidade da regulação urbanística e, sobretudo, à liberdade econômica. Quando o Estado não gera entraves à ação do empreendedor, é notório o crescimento econômico do município. Há um outro aspecto importante: segurança jurídica. Se um lugar não oferece segurança jurídica, isto acaba sendo um desincentivo à produção industrial, ao investimento em atividades produtivas. Então, é bom saber que, no Brasil, apesar de termos um arcabouço jurídico e regulatório bastante bagunçado, que atrapalha as negociações, a geração de riquezas, há certos lugares no Brasil que são afeitas ao investimento. Birigui aparentemente é uma dessas regiões. Bom, esta reportagem tem o intuito de revelar detalhes de mais uma cidade do Brasil. Ficou claro para você por que Birigui é a capital do calçado infantil? Por favor, deixe aí na caixa de comentários o que você achou de Birigui. Você conhece a cidade? Você é da região? Eu teria o prazer de ler os seus comentários. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Eu peço encarecidamente a você, caro espectador, que você deixe um like neste vídeo e que você se inscreva no meu canal, pois isto é um incentivo para que eu continue a fazer este trabalho e para que o YouTube reconheça que este conteúdo lhe agrada. Eu fico por aqui e até mais. Tchau!